Olá, jovens mancebos, essa é a resolução da lista de exercícios que eu propus para vocês. Então, na figura a seguir, diz o número 1, indique os tipos de eclipses que ocorrem nas posições 1, 2 e 3. Na posição 1, a luz está obstruindo a passagem da luz do Sol, portanto é um eclipse solar. Como no ponto 1 você tem umbra, a sombra, então é um eclipse total solar. Na posição 2, você tem a penumbra, então é parcialmente iluminado, então você vai ter um eclipse parcial do Sol. Nas posições 3 e 4, você tem a obstrução da luz da Lua, então a Terra está bloqueando a luz da Lua. Então na posição 3, a Lua está parcialmente na sombra da Terra, então é um eclipse parcial lunar. E no ponto 4, você tem a obstrução total da Lua, então é um eclipse total lunar. Bom, espero que tenha sido bem claro essa questão para vocês. A posição da Lua interfere no tipo de eclipse. Na questão 2, pergunta se um gatinho ou um gatênio está na frente de um espelho a uma distância de 10 centímetros. Então, se um gatinho estiver na frente de um espelho numa distância de 10 centímetros, sua imagem estará a 10 centímetros de distância. Se ele se assustar ao ver sua imagem se afastar mais 10 centímetros, isso significa que ele vai estar agora a uma distância de 20 centímetros do espelho. Qual será a distância entre ele, o gatinho real, e sua imagem projetada no espelho? Bom, se ele está a 20 centímetros do espelho e a sua imagem está também a 20 centímetros do espelho, ele está a 40 centímetros da sua imagem. Ficou claro? Ótimo. A número 3, existem várias maneiras de resolver, eu vou resolver pela mais difícil. Tá? Utilizando os princípios de reflexão, determine o valor dos ângulos solicitados. Aqui você tem que lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, no primeiro caso, como a incidência é 45 graus, a reflexão é 45 graus. Como a reflexão é 45 graus, isso forma um triângulo, aqui é 45 e aqui é 45, porque os ângulos de dentro de um triângulo têm que formar 180 graus. Bom, se ali é 45, ele está incidindo com 45, aqui é 45, o triângulo ali tem 45, 45 aqui. Aqui você vai ter um triângulo também 45, e ele incidiu com 45, sai com 45, e se esse é o triângulo gigantesco com o hipotenusa azul, aqui é 45, então ele incidiu com 45 e a resposta é 45. Então veja, se o ângulo for 45 graus, não precisa nem fazer conta, não precisa nem fazer projeção nenhuma, é 45 graus, é o ângulo mágico. No outro desenho, como eu havia dito a vocês, o raio refratado, o raio refletido, roxo, ali na imagem, está com uma inclinação errada, mas vamos lá. Se ele incidiu com... Se ele tem uns 60 graus o raio e o espelho, então com a incidência de 30 graus. Porque lembrar que a incidência é feita entre o raio e a reta normal. Então se incidiu com 30, sai com 30. Ali é um triângulo, se ele tem 30, aqui tem que ter 60. Se bateu ali com 60, aqui é 30, saiu com 30, lá é 60. Então aqui é 30, 30, 60. Vamos chegar mais perto. Se ele incidiu com 60, ele tem que refletir com 60. E se agora ele incidiu com 30, ele sai com 30. E aqui tem 60. Então se ele tem 60, ali tem 30. Tá? Então, fiquem tranquilos, não fiz desenhos complicados para avaliação. Número 4. Utilizando as regras de reflexão para espelhos esféricos, determine como será a imagem projetada em cada uma das situações a seguir. Na primeira situação, o objeto está afastado do centro de curvatura e a gente precisa saber como é a sua imagem projetada. Bom, primeira coisa, do objeto sai um raio de luz que bate no vértice. E ele bate no espelho, exatamente no vértice, e sai como ele bateu. Se o raio de luz passar pelo foco, se o raio de luz passar pelo centro de curvatura, ele volta pelo mesmo caminho. Se o raio de luz bate, ele sai do objeto e sai paralelo ao eixo principal, o eixo óptico, ele bate no espelho e sai passando pelo foco. Se ele vai passando pelo foco, ele bate no espelho e sai reto. Então veja, a imagem ela é criada a partir
dos raios de luz que bateram no espelho. Você pode ver que a coloração está até diferente para você entender isso. Os raios de luz saem do objeto, batem no espelho e onde eles se cruzarem, os raios que bateram no espelho, onde eles se cruzarem, é onde vai formar a imagem. No caso, a imagem vai ser formada aqui. Então, o objeto afastado do centro de curvatura, ele vai criar uma imagem de cabeça para baixo e menor. Se você colocar o objeto entre o foco e o centro de curvatura, é isso que acontece. O raio de luz que bate no vértice volta do jeito que foi incidido. O que vem reto bate no espelho esférico e passa pelo foco. O que vem passando pelo foco bate no espelho e sai reto. E aí nós vamos ter uma imagem já aumentada, mais de cabeça para baixo. Então, até o foco, qualquer objeto que seja colocado afastado do foco ou próximo ao foco, até o foco, a imagem sempre vai ficar de cabeça para baixo. Se a gente colocar o objeto no foco, aí o comportamento é todos os raios de luz são paralelos e ele não forma imagem. Desculpa, ele não forma imagem. Objeto no foco não forma imagem. O objeto que estiver depois do foco, entre o foco e o espelho, esse sim vai formar imagem e, como vocês podem ver, os raios de luz não se cruzam do lado do objeto. Eles vão se cruzar aqui, ó, depois do espelho, ou seja, a imagem é uma imagem virtual, ela vai estar ampliada, tá? Então veja, se os raios de luz não se cruzarem antes, se os raios de luz não se cruzarem do lado do objeto, eles podem se cruzar do lado do espelho. Aí você tem que determinar como é que está acontecendo a aproximação ou afastamento desses raios que bateram no espelho, mas sempre são os raios que batem no espelho é que formam a imagem. Não esqueça disso. O último espelho é o espelho convexo, e no espelho convexo ele vai ter um comportamento que está meio ruim aqui, mas vamos voltar. O raio de luz vai reto, bate no espelho e sai se afastando, como se viesse do foco. Tá? E o raio de luz que vem como se fosse para o foco, bate no espelho e sai reto. A projeção desses raios de luz, veja, de novo, são os raios que saíram do espelho, é que formam a imagem. Então, se não se cruzar do lado do objeto, vai se cruzar do lado do espelho. Tá? Então, esses foram os casos da questão 5. Na questão 6, ele pergunta onde é que a gente tem que colocar um objeto no espelho côncavo para não conseguir projetar imagem nenhuma. Como eu falei antes, é no foco. Os raios de luz no foco não conseguem se cruzar. Se o objeto estiver no foco, os raios de luz não conseguem se cruzar. O objeto no foco não projeta imagem nenhuma. A 7. A velocidade da luz muda em função do meio em que ela está se propagando. Qual a relação entre o índice de refração e a velocidade da luz? Bom, o índice de refração, como você sabe, ele é calculado através da divisão entre a velocidade da luz do vácuo e a velocidade da luz no meio. Por testes de medida de ângulo, a gente sabe hoje que, por exemplo, esses materiais, a água, a glicerina, a vidro e diamante, têm índices de refrações diferentes da do ar. Se eu calcular, ou seja, se eu pegar esse número dividindo ele com a velocidade da luz no vácuo, eu vou ter as velocidades da luz nesses meios. Portanto, eu sei que a velocidade da luz no ar, e é igual do vácuo, é de 300 mil km por segundo. Na água, vai para 230.769 km por segundo. Na glicerina, 214. No vidro, 200. No diamante, 120 mil. Então, o que a gente percebe é que se o índice de refração aumenta, a velocidade da luz diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Então, a relação entre o índice de refração e a velocidade da luz é porque eles são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro deve diminuir. Tranquilo? Número 8. A luz atravessa um meio material e sofre refração. Nas situações a seguir, indique como se comporta um raio de luz. Bom, aqui nós temos dois meios, ar e água para o primeiro caso e diamante e ar para o segundo caso. Bom, se o raio de luz incidir com qualquer ângulo, você pode determinar qualquer ângulo aqui, ele deveria seguir essa trajetória se não houvesse refração. Mas há refração.
E nesse caso, quando a luz atravessa do ar para a água, ele diminui o ângulo, ele se aproxima da normal. Agora, do diamante para o ar, o mesmo ângulo, pode ser o mesmo ângulo que a luz incidiu do ar para a água, ele deveria seguir essa trajetória, mas como o índice de refração agora é menor do ar do que o diamante, ele se afasta da normal. Então você tem que lembrar disso aqui, ó. O índice de refração da onde a luz vem menor do que para onde a luz vai, o raio de luz ele se aproxima da reta normal, ou seja, o ângulo do raio de luz refratado ele é menor do que o ângulo do raio de luz que incidiu. Ou seja, esse ângulo aqui, θ1, que veio do ar, do meio 1, se fosse 30 graus, por exemplo, para a água, ele vai ser menor que 30 graus. O contrário acontece se o índice de refração da onde a luz vem é maior que para onde a luz vai. Tá? Nesse caso, ele se afasta da normal. Então, o diamante tem um índice de refração maior que o do ar, e é a mesma coisa. Se ele incidiu com 30 graus, por exemplo, ele vai ter um ângulo maior que 30 graus, certo? Então, é só lembrar disso. Para onde a luz veio, para onde a luz vai. O índice de refração é maior ou menor? Se for menor, ele se afasta da normal. Se for maior, ele se aproxima da normal. E aqui você pode lembrar que se o índice de refração é maior, a velocidade da luz é menor. Então, se você lembrar da velocidade da luz e o índice de refração, o ângulo segue a mesma ideia da velocidade. Você vai ver que na água a velocidade da luz é menor e o ângulo é menor. No ar, a velocidade da luz é maior que no diamante, então o ângulo é maior. Sacaram? Na 8 não, 8 foi a anterior. 9. Nas lentes convergentes e divergentes, a seguir, determine o comportamento de pelo menos 3 diferentes raios de luz que cruzem a lente. Bom, aqui é tranquilo, você tem que só lembrar da regra que já foi estipulado. O raio de luz que vem reto, ele atravessa a lente passando pelo foco. Na lente convergente. Na lente divergente, ele vem reto e ele atravessa a lente como se viesse do foco, certo? Então, qualquer raio de luz vai fazer isso, se ele vier reto. Se ele vier passando pelo foco, ele atravessa a lente indo reto. Então, se ele vier como se fosse passar pelo foco, ele sai reto na lente divergente. Na lente convergente e na lente divergente, se o raio de luz passar pelo vértice, ele não sofre alteração nenhuma. Então, esses são pelo menos 3 raios de luz diferentes. Na 10, desenhe o comportamento dos raios de luz de um objeto que se encontra antes do foco, no foco e depois do foco. Então, o objeto se encontrando antes do foco de uma lente convergente, o raio de luz vai sair reto passando pelo foco. O raio de luz que passa pelo foco nem atravessa a lente, então não serve para desenhar a imagem. O que passa no vértice atravessa sem sofrer nenhuma alteração e ele se cruza aqui com o raio de luz, o primeiro raio de luz que eu tracei. Então a imagem vai ser ampliada mais de cabeça para baixo. Como eu havia dito antes, até o foco, toda a imagem de objeto em lente convergente vai ser de cabeça para baixo. Quando coloca o objeto no foco, a mesma coisa acontece, os raios de luz não se cruzam nem do lado do objeto, nem depois da lente, então a imagem é imprópria. E se o objeto estiver colocado entre o foco e a lente, nesse caso, os raios de luz vão se cruzar do lado do objeto e vai haver uma ampliação normal. Então, para espelho e para lente é a mesma coisa. Até o foco, tudo fica de cabeça para baixo. No foco, não forma imagem. E entre o foco e o espelho e a lente, vai ter ampliação da imagem de maneira direita. Tranquilo? Na 11. Que tipo de lente deve ser usada para corrigir os problemas de visão chamados hipermetropia e miopia? Bom, a hipermetropia, a característica dela é a formação, o cruzamento dos raios de luz depois da retina. Tá? Então, o foco está depois da retina. Isso é hipermetropia. A gente coloca uma lente convergente para que os raios de luz eles converjam antes, ou convirjam antes. Professores de português, por favor, me ajudem. E o foco vai diretamente para a retina, e a pessoa vê com definição. Tá? Então, para hipermetropia, a lente corretora é convergente. No caso da miopia,
os raios de luz se cruzam antes, o foco está antes da retina. Isso é que é a miopia. Então a gente tem que espalhar esses raios de luz, jogar eles para trás, e para isso a gente usa uma lente corretora divergente. Tá? Então a lente corretora divergente é para miopia e a convergente para hipermetropia. Número 12, qual a diferença entre cor de luz e cor de tinta? Bom, aqui nós temos um exemplo, né? O vermelho e o verde se cruzando com luz fica amarelo e o vermelho e o verde se cruzando com tinta fica marrom. Isso indica que luz e tinta se comportam de maneira diferente. Dá para a gente explicar dizendo assim, o processo da luz ele é reversível, porque é só uma mudança na frequência da luz. Tá? A luz vai continuar o seu caminho normalmente e nada vai... Se você espalhar esses dois raios de luz, tirar o vermelho do verde da mesma posição, eles vão continuar vermelho e verde. Né? Só quando eles se cruzarem é que vai ficar amarelo. No caso das tintas, o processo é irreversível. Uma vez que você mistura as tintas, o composto muda e aí ele vai refletir luzes diferentes. Tá? Então esse é um processo irreversível. Você não tem como tirar depois molécula por molécula da tinta verde e vermelha. Não é possível fazer isso. Pelo menos eu desconheço. Se for possível, alguém aí dá uma luz. Então, dá uma luz. Então, essa é a diferença fundamental. O processo é reversível, por conta que a mudança está ocorrendo na frequência, e o outro processo é irreversível, porque o que está acontecendo é uma mudança no composto. Ele está combinando duas moléculas diferentes, e isso está resultando numa reação química. 13. Se um objeto apresenta uma cor marrom quando luz branca incide sobre ele, qual será a cor se incidir apenas luz amarela? Bom, entenda, se luz branca está incidindo sobre ele, são as 7 cores, as 7 frequências que estão incidindo nele. Se ele é marrom, então ele está refletindo o amarelo e o laranja, porque amarelo e laranja juntos, combinados, formam o marrom. Se você joga apenas luz amarela, nesse caso ele só reflete luz amarela. Então ele vai parecer amarelo. Por quê? Porque ele não reflete outras luzes. Ele só reflete laranja e amarelo. Se incidir só amarelo, ele fica amarelo. Se você jogar qualquer outra cor sem ser laranja e amarelo, ele não vai refletir. E se ele não reflete, você não vê, fica preto. Tá? Então, o amarelo ficaria amarelo, se jogasse luz laranja, ele ficaria laranja, e qualquer outra cor, vermelho, verde, anil, azul ou violeta, a bolsa ficaria preta. E a última questão, a 14ª, a bandeira do Brasil possui as cores verde, amarelo, azul e branco. Se iluminarmos a bandeira do Brasil com luz violeta, como ficariam as cores da bandeira? Bom, primeiro você tem que entender uma coisa. Onde é verde, se você joga a luz branca, reflete o verde. Onde é amarelo, se você joga a luz branca, fica amarelo. Onde é azul, se você joga a luz branca, fica azul. Por quê? Porque ele reflete essas cores. Ele absorve as outras e reflete essas nesses lugares. Tranquilo? No branco, ele vai refletir todas, porque a gente sabe que todas as cores, né, as 7 cores do arco-íris, formam o branco. Tranquilo? Beleza. Se eu jogar luz violeta no verde, o que acontece? Bom, o verde, ele é verde porque ele reflete verde. Então, a luz branca, que é composta do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, azul, anil, azul e violeta, essas 7 cores formam branco. Quando você joga branco, ele absorve o vermelho, laranja, o amarelo, o anil, o azul e violeta e reflete o verde, ele devolve o verde. Se você joga só violeta, então, querido, ele vai absorver e você não vai ver luz refletida, vai ficar preto. Se eu jogar no amarelo, mesma ideia. No amarelo, ele absorve o violeta, então ele não vai refletir, ele vai absorver. No azul, mesma história. No azul, ele absorve o violeta, você não vai ver cor nenhuma, vai ficar preto. No branco, que é a faixa e as estrelas, se você jogar violeta, naturalmente, por ser branco, e o branco é o reflexo de todas as cores, então vai ficar violeta. Então percebam, a bandeira do Brasil, que tem essas 1, 2, 3 cores e o branco, né? O verde, amarelo, o azul, verde no Ordem e o Progresso, as letras são verdes, a faixa é branca e as estrelas são brancas, então na luz branca ele fica assim, se eu jogar a luz violeta ele fica assim.
Onde é verde, fica preto. Onde é amarelo, fica preto. Onde é azul, fica preto. No azul, já falei, é o preto. No branco, vai ficar violeta. Então, esse é o aspecto da bandeira do Brasil. Bom, era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam no Google Classroom. Mas eu acredito que esse vídeo foi bastante esclarecedor. Valeu, pessoal. Estudem para fazer uma boa prova. Valeu.